tranquilos, de modo a que possa ser bom para nós e bom para os outros. Sabemos perfeitamente, porquanto temos inteligência, que as memórias que guardamos, as nossas memórias, povoam a nossa casa mental. Há aqui alguém que não se lembra de nada? Algo que tenha vivido lá atrás? Não há ninguém. Todos temos. Todos temos memórias. Conforme olharmos a nossa vida, conforme olhamos o que nos rodeia, a nossa mente registra, fixa. E o que vemos, ali fica. É como que seja uma imagem fotografada. A fotografia fica. Então nós registramos e memorizamos. O que permitirmos, o que nós deixarmos que invada a nossa casa mental pela audição, por exemplo, permanecerá muito tempo ressoando na nossa intimidade. Quem aqui já não foi alvo de uma discussão? Aquelas palavras ficam ou não ficam a martelar em nós durante longo tempo? Memória, lembrança. E vai produzir efeitos. E os seus reflexos são naturais. São naturais no conteúdo do contexto da mensagem que nós ouvimos na discussão. Tem efeito. Muitas vezes duradouro. Logo, das nossas ações, isto é em relação ao que ouvimos, mas também ao que fazemos, das nossas ações, daquilo que é produto e o esforço das nossas mãos ou de nós próprios, também nós sentiremos as consequências, que trarão significados, inevitavelmente, sem dúvida nenhuma, nos farão perceber o peso das suas implicações, a responsabilidade que nós geramos nas lembranças dos outros, do mesmo modo a responsabilidade que os outros terão pelas lembranças que fazem em nós. Então, do nosso falar, daquilo que permitimos que saia da nossa boca, seremos escravos para sempre. O que dizemos é nosso filho e colocamos no mundo. Logo, nunca mais se perde. Vai recair então sobre nós as consequências das palavras que dizemos. Maldito sejas. Vejam a força disso. Deus quer que te aconteça isto, aquilo ou aquilo outro. Ainda por cima chamam Deus. Como se Deus estivesse a ver alguma coisa com as nossas zangas. Vejam a nossa responsabilidade. Estas palavras ditas não são palavras ditas, são palavras malditas. Que nos acarretarão pesadas responsabilidades. Então as nossas ações sempre gerarão as consequências naturais. Tudo é energia, logo eu gero energia, ela está no mundo, ela vai retornar a mim de certeza absoluta. Energia boa, sou feliz, energia má, eu sofro. Tudo será condizente com a qualidade da energia com que eu revisto essas palavras. Porque quando eu disser palavras amorosas, eu vou colher o que é bom. Então, se muitas vezes nós podemos selecionar o que queremos ouvir ou ver, eu vejo só o que eu quero. Se eu não quiser ver, não olho. Então, se eu posso selecionar, se somos donos do nosso agir e do nosso falar, as consequências boas ou más dessas realizações serão os reflexos da qualidade que elas trazem em si mesmas e a responsabilidade é minha. A responsabilidade boa ou má é minha. As lembranças que guardamos em nosso mundo íntimo serão sempre as nossas escolhas e as opções que fazemos no nosso dia-a-dia. Nós, sempre nós. O que faço agora e falo precipitadamente neste momento, no futuro, se transformarão em lembranças que me acompanharão ou nos acompanharão em todos os passos da nossa vida. São nossas. Equivale a dizermos, e aqui vale a pena o esforço de repensarmos mais um pouco quais são as lembranças
que nós próprios estamos escolhendo para nos acompanhar. Podemos escolher. É verdade que poderemos ter a alma leve, tendo as lembranças como uma brisa suave. Podemos. Como que uma brisa a nos acariciar nos momentos de reflexão. Porém, será a opção nossa que essas lembranças se tornem um tormento, se nós quisermos. E terão o peso que quisermos carregar na alma. Fulano fez-me, não lhe perdoo. Eu quero carregar essa lembrança má. Sou eu que quero. Fulano fez-me, coitado. Certamente nem sabe o que fez. Vou-lhe perdoar porque ele não sabe o que faz. Já foi Jesus que ensinou. Agora eu quero carregar esse peso na alma, essa lembrança, eu carrego. Outros, para que não sintam isso, buscam fugir. E fugir como? Fugir em coisas perturbadoras para não carregarem essas lembranças. Refugiam-se no álcool, refugiam-se nos medicamentos, querem dormir, refugiam-se nas drogas para não lembrarem o que os faz sofrer. Então não foi por outro motivo que Jesus oportunamente nos aconselhou e fê-lo de uma maneira enérgica. Vamos ao Evangelho e compulsamos. Convidou-nos a arrancar o nosso olho se fosse motivo de escândalo. Ou cortarmos a nossa mão se ela fosse a origem do nosso mal. Jesus percebia que seria melhor termos as dificuldades da deficiência física e trazer a nossa alma tranquila do que preferirmos a perfeição, porém, essa perfeição capaz de nos corromper a alma. Jesus sabia bem o que era melhor para nós. Sabia Jesus que enquanto as dificuldades do físico cessam, quando a vida orgânica se extingue, qualquer que seja a minha deficiência, quando o meu corpo morrer, acabou? Mas os problemas da alma, as lembranças que carregamos na alma, sobretudo aquelas que nos afligem, vão continuar-nos a acompanhar até o outro lado da vida, esperando uma solução que às vezes é muito difícil. Desta forma, temos de estar sempre alertas. Lembrarmos também das palavras do Mestre. Vigiar e orar. Refletindo como nos conduzimos perante a vida. Afinal, podemos sempre perceber que se desejarmos ter as melhores lembranças desta existência, devemos fazer hoje as opções mais felizes naquilo que falamos, naquilo que agimos, naquilo que vemos, naquilo que escutamos. Se for alguma coisa que nós vemos que não interessa, fechamos os ouvidos. Se há alguma coisa que não interessa, fechamos os nossos olhos. Se vamos dizer o que não devemos, calamo-nos. Esta é a forma de nós granjearmos boas lembranças para nos acompanharem. Porque todas essas coisas são elas, são as construtoras dos caminhos que nos levarão à paz ou construirão as estradas que nos conduzirão às aflições. Várias e variadas são as lesões que atingem o ser humano durante a sua jornada terrena. Quem de nós? Quem de nós está no mar de rosas? Nenhum de nós. A nossa jornada tem escolhos, tem precipícios, tem caminhos íngremes, pedregosos. E às vezes essas jornadas difíceis, estão provocadas pelas nossas lembranças perturbadoras. Quando elas são leves, cicatrizam fácil, mas outras são muito mais profundas, são muito mais duradouras. Vamos, dentre elas, tentar encontrar os responsáveis por desatinos, os tais desatinos que, como dissemos, de variada ordem, são as nossas lesões afetivas. Muitos de nós, em relação à afeição, estamos lesados. Muitos.
fruto do desrespeito que temos uns pelos outros. As lesões afetivas resultam disso. A falta de respeito de nós uns para com os outros. E isso, que lembranças é que vai provocar? Lembranças traumáticas, inquietantes, porque estas lembranças, às vezes, ocasionam homicídios, suicídios, abortos, injúrias que estragam ou arrasam a existência das vítimas, causam feridas no afeto que, no fundo, lhes alimentava a alma. E isso é muito grave. Quantas lembranças perturbadoras tudo isto provoca? São imensas. São imensas as lágrimas de aflição. Quantos crimes são cometidos na sombra em nome dessas lembranças? Eu lembro que me fizeram isto, eu odeio, eu vingo-me, vou dar um tiro sem que ninguém veja. E eu procuro a escuridão para levar adiante aquilo que é a minha vontade. Então, lesões dessas provocadas nas profundezas da alma, tenhamos cuidado. Não as façamos. Não nos podemos esquecer nunca. Cada criatura leva na sua intimidade traços próprios. Não há dois seres iguais. Eu sou de uma maneira, o outro é de outra. O homem é de uma maneira, a mulher pode ser de outra. Todos temos esses traços próprios. E não conseguimos, por vezes, avaliar a resistência do outro. Nem qual é que vai ser a reação dele diante de uma promessa que eu não vou cumprir. Como é que essa pessoa vai ficar? Eu não sei. Eu posso saber como é que eu fico, que me conheço, mas o outro eu não sei. Tenho que ser cuidadoso ou não? Profundamente cuidadoso. Que lembranças provocamos ou geramos quando, usando a desculpa, isto hoje é muito comum, usando a desculpa das relações sem compromisso e do sexo livre, quantas nós temos provocado, quantas consequências amargas que resultam sempre da nossa falta de respeito pelo outro, falta de amor pelo outro. Porque nesta ânsia, que hoje é desmesurada, de satisfazermos os prazeres passageiros, efêmeros, às vezes de um minuto, não hesitamos em nos envolver levianamente com pessoas que sentem tal como nós. Porque elas também são carentes de afeto. Também têm sede de compreensão, também têm sede de carinho. E agora, fruto disso, quantas crianças nascem? Fruto desses desenvolvimentos irresponsáveis. E essas crianças é que vão amargar o abandono, a solidão, como filhos rejeitados por um ou pelo outro dos pais, ou até pelos dois. Quantos levam estes coraçõezinhos a tristeza de não poderem pronunciar as doces palavras pai ou mãe? Que lembranças essas crianças ficam? E essa lembrança, por vezes, perpetua-se durante uma reencarnação inteira. Tudo porque quem gera não honrou o compromisso. E quando um fica, ele abandona e deixa toda a responsabilidade pela condução da criança. Quantos homens e mulheres que juraram fidelidade nos votos feitos por ocasião do matrimónio e que levianamente os rompem, envolvendo-se com outras pessoas. Quantos não vão provocar lesões afetivas profundamente irrefletidas? Às vezes nem pensam o que estão fazendo. Certamente muitos desses delitos não são catalogados pelas leis humanas. Ninguém está preocupado com isso em termos de legalidade. Mas tenhamos cuidado porque nada disso passa despercebido nas leis de Deus. Nada. E elas nos exigem a responsabilidade.
e nos exigem a reparação no momento oportuno. Quando eu próprio não reparar por amor, eu próprio irei ser obrigado a reparar pela dor. É importante então que reflitamos acerca das lembranças que estes procedimentos geram e é imprescindível que respeitemos os sentimentos alheios tanto quanto desejamos ter os nossos sentimentos respeitados. Se não queremos ou não podemos manter um romance de carinho a dois, não o iniciemos. Lembremos que acima das leis humanas existem as leis de Deus, infalíveis, imutáveis. E elas não nos deixam fugir da nossa responsabilidade, porque somos seres imortais. Podemos, nesta reencarnação, andar fazendo estas coisas, menos boas, e sermos bem felizes nessas andanças até o nosso corpo desencarnar. Vamos ser infelizes do outro lado da vida, vamos ser infelizes na próxima reencarnação, porque brincamos com corações. Se infringirmos estas leis, teremos forçosamente que efetuar a devida reparação, mais cedo ou mais tarde. E se hoje eu já vejo, já sinto que a carência afetiva, a falta de afeto me dilacera a alma, é porque eu estou reparando lembranças afligentes de delitos cometidos por mim anteriormente. As leis são inflexíveis. É possível que Deus permita que soframos a falta do afeto, porque lá atrás não soubemos valorizar quando tivemos. Esta é a realidade, não há outra. Tenhamos a lucidez de perceber. Muitos de nós estamos altamente comprometidos com as leis de Deus. Por isso reencarnamos na Terra, por isso andamos aqui neste vale de lágrimas, por isso tantas vezes nós sofremos. Em matéria de amor e de sexo irresponsável, muitos de nós estamos comprometidos. Por isso mesmo, estando casados, apesar de estarmos casados, grande parte das criaturas sente falta de afeto e falta de carinho. Porque eu não tenho o meu passado ainda reparado. Alguma coisa lá está, que está determinando isso. Amargando assim as consequências desses delitos cometidos contra o semelhante na área da afetividade. Vale, portanto, então a pena valorizarmos sempre os sentimentos alheios, os sentimentos dos outros, para que no futuro possamos ser merecedores do afeto e da fidelidade que, no fundo, todos nós tanto necessitamos. Não há ninguém que não necessite da fidelidade de quem ama e do afeto de quem ama. Produzamos então boas lembranças, para que os outros, tanto quanto queremos, que eles gerem lembranças boas para nós. Conta-se que no pórtico de uma cidade da antiguidade, a cidade de Listra, na velha Grécia, havia 2 tílias plantadas. Os ramos destas árvores, enormes, imensas, altas, enroscavam-se uns nos outros, parecendo que aquela árvore tinha apenas uma copa e 2 troncos que a ligavam ao chão. Um dia, um ilustre visitante passou por ali e quis saber se eventualmente aquelas árvores tão diferentes, tão singulares, com os galhos entrelaçados, se aquilo tinha alguma história. E como viu ali perto uma mulher da região, que estava recolhendo água de um velho poço, perguntou-lhe se aquelas singulares árvores tinham qualquer significado para a cidade, o que é que aquilo representava. E aquela mulher, de algum jeito, sentiu-se homenageada pelo interesse do estrangeiro. Parou a recolha da água e contou-lhe. Dizem, senhor, que nos idos tempos da Licaónia, a Licaónia era o nome de uma região, província romana, no interior da antiga Ásia Menor,
Anatólia, hoje Turquia. Continua ela, depois que os deuses construíram aqui tudo, resolveram vir visitá-la para saber se tudo estava bem, se tudo estava correndo bem. E 2 desses deuses, o pai de todos, Júpiter, e o seu auxiliar e mensageiro, Mercúrio, se transformaram em pessoas humanas comuns. Vistoriaram toda a região, continua a mulher, e ao entardecer daquele dia, os 2 deuses começaram a bater nas portas das casas, mas nenhum dos habitantes de Listra lhes ofereceu pousada. Então eles foram se afastando, e bem já nos confins daquele território, chegaram a um casebre em ruínas. Era uma casa muito velha, muito tosca. Bateram na porta e uma mulher bem idosa veio atender. Era Balsis, uma pastora da região, mulher de um lavrador que ainda àquela hora se encontrava no campo. Ao ouvir os 2 homens pedirem-lhe guarida, Balsis foi tocada no seu sentimento fraterno e abriu-lhes as portas. Fê-los entrar, serviu-lhes água fresca e, enquanto dialogavam, entretanto, o esposo Filémon chegou dos campos e juntou-se à alegria da esposa em poder hospedar aqueles visitantes. Afinal, elas tinham andado todo o dia calcorreando as estradas e ele ficou feliz por lhes poder ser útil. Não tinham muito para ofertar, mas Balsis pediu ao marido que fosse até à horta e colhesse algumas verduras. Assim ela podia preparar-lhes um caldo. E esse caldo ela o ofereceria aos hóspedes com todo o carinho. Balsis puxou de junto da parede a única mesa que tinha. Ali naquele casebre, ela só tinha aquela mesa. Mesa velha, tampo esburacado, recobriu-a com uma toalha muito simples, única que ela tinha, e guardava para estas ocasiões assim muito especiais, enquanto Filémon retirou do armário alguns frutos secos que a própria esposa tinha preparado e uma bilha de vinho. Já neste tempo não faltava a pinga. Após sentarem-se, junto com os 2 visitantes, para aquele rico banquete, o banquete dos pobres, começaram a tomar o caldo, alimentarem-se com os frutos secos, e percebeu o casal, percebeu os 2 velhotes, que quando os hóspedes se serviam do vinho, quanto mais vinho retiravam da bilha, mais vinho aparecia nela. Um olhou para o outro, porque essa era uma prerrogativa dos deuses. Aquilo que eles tocassem multiplicava-se, segundo a crença daquela época. Júpiter percebeu e deu-se a conhecer. Apresentou Mercúrio, que era considerado o deus dos oradores e o seu mensageiro, e pediu aos velhos que não contassem a ninguém sobre as suas estadias ali. No dia imediato, já que eles pernoitaram no casebre, antes de se despedirem, Júpiter abraçou os 2 idosos. E como era um Deus poderoso, fez-lhes uma proposta. Pela gentileza da hospedagem, pela vossa boa vontade que nos apresentaram, eu gostaria de deixá-los à vontade para pedirem o que quiserem e eu lhes garanto que realizarei. Estou mesmo a ver esta proposta feita hoje a um de nós. Quais são os números do Euromilhões? Qual é o número do bilhete premiado? Para aqueles idosos, para aquela gente simples,
Era o Deus dos deuses que estava oferecendo o que eles quisessem. Filémon olhou a esposa e essa retribuiu-lhe o olhar. E eles eram idosos. Tinham vivido na pobreza desde a juventude, quando se casaram. Aquela idade já não lhes pedia mais nada. Filémon disse a Júpiter que não necessitavam de coisa alguma. Mas Bálcis, a mulher é sempre assim, lembrou-se de um detalhe. A mulher sempre lembra de qualquer coisa. Segurou o braço do marido, voltou-se para Júpiter e disse-lhe: Senhor, já que nós podemos pedir-lhe alguma coisa, eu gostaria de rogar que não permitisse que um de nós chore a morte do outro. Gostaríamos de pedir-lhe que quando um de nós tombe nas mãos da morte, o outro possa acompanhar imediatamente. Não queremos chorar a morte um do outro. Aquele Deus era compassivo e lágrimas escorreram pelas faces de Júpiter, segundo o relato daquela mulher. O pai dos deuses emocionou-se e garantiu-lhe que o seu pedido seria atendido. No dia em que Filémon tombou, arrastado pelas mãos da morte, Bálcis tombou sobre o seu corpo. E Júpiter, para homenagear o amor de ambos, para que todos tivessem uma boa lembrança daquele amor tão grande, plantou-os no pórtico da cidade de Listra, naquela entrada da Licaónia, perpetuando-nos nas duas tílias, que estão floridas quase o ano inteiro, porque elas ainda existem. Tudo isto, afinal, para dizermos que as boas lembranças do amor são assim. A imponência de duas árvores entrelaçadas. E serem capazes, vejam bem, de estarem floridas o tempo todo. São amores que se perpetuam. São amores de doação, gerando estas boas recordações que nem o tempo apagará. E as próprias lendas se encarregam de eternizar. Parecendo coisa simples, isto de termos lembranças, vejam quantas coisas sérias nós dissemos. Quanta alegria podemos semear, quanta tristeza nós podemos plantar. Dependendo sempre de nós. O que é que eu quero que fique? O que é que eu quero deixar quando eu for? Boas lembranças e uma lágrima furtiva que fique na cara daquele que se lembra de mim? Ou o sorriso da alegria da troça daquele que diz: bem feita, já foste? Tudo depende de nós. O que fizermos, acharemos. Então, nesta tranquilidade, exortemos que Jesus permita que nós tenhamos os reflexos, as intuições, os desejos fraternos, de executarmos sempre aquilo que seja o melhor para os outros. Porque muitas vezes, quando fazemos o melhor para nós, fazemos asneira. Mas que façamos sempre aquilo que seja o melhor para os outros, porque de certeza absoluta vai resultar muito bem para nós. Que Ele nos abençoe.